Sou filha amada de Deus, vencendo a orfandade, rejeição, baixa estima, religiosidade. Meu nome é Daniele. Cresci num lar disfuncional, presenciando diversas discussões e autoritarismo do meu pai. Assim como sofri com a ausência deles na minha infância em razão do trabalho, sendo cuidada por vizinhos. Era uma criança muito fechada, brava e chorava por tudo. Minha alegria era ir para a casa da minha avó e jogar futebol. Não era muito feminina, me sentia inferior às outras garotas ou de outras pessoas que se destacavam perto de mim. Meu relacionamento com Deus era distante e de uma forma religiosa. Participava assiduamente das atividades da igreja católica que frequentava. Meu pai era extremamente controlador, sempre criticando, dificilmente ouvia palavras de afirmação. Pelo contrário, dizia sempre que ficaria sozinha e que nunca conseguiria trabalhar no lugar diferente da adega, seu comércio, nem mesmo no balcão de padaria. Minha mãe, por sua vez, se anulava para agradá-lo e sempre priorizava as vontades dele, mesmo que isso deixasse seus próprios filhos de lado. Cresci achando que não era amada. Para mim, meu irmão mais velho era o preferido da minha mãe e a minha irmã caçula a favorita do meu pai. Comecei a trabalhar cedo, aos 13 anos de idade, no comércio dos meus pais. E por essa razão fui privada de desfrutar de uma parte da minha infância. Senti a necessidade de sentir amada e busquei preencher esse vazio em namoros. E por isso fiz péssimas escolhas, decisões que me levaram a mentir para os meus pais, anulando minhas vontades para agradar outras pessoas. Deixei de frequentar a igreja, não me sentia digna de estar diante de Deus e me afastei. Sentia culpa por viver uma vida que desonrava meus pais. O pecado me tornara uma escrava. Era como viver numa prisão, onde não conseguia me libertar. Queria ter uma família e vida de outra pessoa. Estava no fundo do poço, me sentia suja, tinha vontade de tirar minha própria vida. Não tinha razão e naquele momento, Deus era para mim um completo estranho. Estava totalmente distante dele. Nesse período, conheci o Glauber. Nos tornamos amigos e depois de um tempo passamos a namorar. 3 meses depois engravidei. E de novo fiquei sem chão, chorei muito. E na minha mente pensava que minha vida tinha acabado, pois estava no 3º ano da faculdade, muito jovem e num relacionamento recente. Outra vez havia decepcionado meus pais. Meu pai me deu 2 opções, casar ou ir embora, porque não me aceitaria solteira, mãe dentro de casa. Optei por deixar minha casa, pois não queria casar somente por causa da gravidez. Meu filho nasceu e com 3 meses fui morar com o Glauber. Foram tempos difíceis, brigávamos muito, não aceitava suas acusações, críticas, queria sempre estar certa e precisava ganhar todos os argumentos. Nosso relacionamento estava num ponto crítico, não havia respeito entre nós. Me tornei uma pessoa arrogante, prepotente, estressada, irada, rancorosa e tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas. No ano de 2010, minha amiga de infância me deu um plano de leituras bíblicas anual da PIB, Igreja da Cidade, e uma Bíblia versão NVI. Nunca tinha lido a Bíblia. Eu simplesmente devorava cada capítulo. Estava realmente curiosa e atraída pela palavra. Além da leitura diária, por convite da minha cunhada, passei a conhecer algumas igrejas evangélicas, mas quando entrei na Igreja da Cidade pela primeira vez, foi amor à primeira vista. E no apelo do pastor Marcos Madaleno, aceitei Jesus. Meu coração estava completamente atraído por Jesus. Após ler Êxodo 20, meus olhos se abriram. Entendi as verdades daquele livro até então completamente desconhecido para mim. E decidi definitivamente que aquela igreja seria meu lar. Porque tudo que eu lia na palavra, esta igreja aplicava na prática. Depois de 3 meses, desci as águas, firmando meu amor a Deus. Uma nova história estava sendo escrita por Ele. Lembro que desde que conheci a igreja, ouvia sobre o ciclo 30 semanas. Naquela época, celebrando a recuperação. Entendi que aquilo era para mim. Eu precisava de ajuda para curar minhas feridas. Estava num ponto em que eu mesma não me aguentava. E após uma discussão infantil com a minha cunhada, onde gerei e alimentei ódio no meu coração, não conseguia perdoá-la, percebi que precisava de ajuda e que precisava mudar. No ano seguinte, fiz meu primeiro ciclo e foi um divisor de águas na minha vida.
decidi que aquele seria o ano da obediência. O que Deus me mandou fazer, mesmo sem entender, eu fiz e colhi experiências sobrenaturais. Foi realmente surpreendente o quanto Deus falou comigo e me guiou nas decisões e direções que deveria tomar no meu processo de cura. Aprendi a viver um dia de cada vez, a celebrar minhas pequenas vitórias. Reconheci minhas falhas, permiti Deus tratar o meu caráter, fiz as restaurações com aqueles que eu feri, liberei perdão àqueles que me feriram e senti finalmente o perdão de Deus, que foi libertador na minha vida. Depois de 3 anos vivendo juntos, casei com o Glauber, temos 2 filhos lindos, preciosos. Deus me deu a minha própria família. Hoje lidero uma célula de casais, sirvo nesse ministério de vidas restauradas. Meus filhos amam Jesus. Faltam palavras para agradecer a este ministério e a cada um que me ajudou a chegar até aqui, por cada oração. Fui completamente restaurada na minha orfandade, baixa estima, religiosidade e rejeição, pois papai cuida de mim. Assim como está escrito, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmos 27:10. Papai sempre me surpreende. Já entendi que não dá para ganhar dele. Após orar, decidimos fechar nosso comércio aos domingos, o dia que mais vendia na semana, para dedicar à nossa família. O lucro desse dia nunca fez falta. Deus nos abençoou de forma extravagante, ao ponto de comprar nosso terreno num lugar onde eu havia falado que não era para nós. E mesmo depois de ter comprado, eu disse, vai levar uns 10 anos para a gente conseguir construir ali. E exatamente 1 ano e 3 meses depois que a gente comprou, estávamos nos mudando para a nossa casa própria, sem dever nenhum centavo, sem financiamento no banco, sem emprestar dinheiro de ninguém. Na minha profissão advogada, tenho recebido porções de milagres, em que vejo a mão dele sobre mim. Servindo ao Senhor, ele me ajudou, tem ajudado a falar em público, que era uma área de grande dificuldade. Me ajudou a superar a timidez. Quero crescer e ter um nível cada vez maior de intimidade com o Espírito Santo. Não tenho mais medo da jornada que tenho pela frente. Já não são dias sombrios, mas de esperança. Avançando um dia de cada vez. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Obrigada pelo silêncio.